Fala pessoal, beleza? Você sabia que o rosto é o manual do comportamento humano? Que através das características físicas podemos determinar o comportamento e ação de algumas pessoas ao longo da sua vida? É sobre isso que vamos falar. Este é o Soluções para o Novo Mundo e hoje nós vamos falar sobre fisiognomonia, a arte de ler o caráter através das características físicas. E hoje eu vou começar uma série aqui que vai falar de todas as características do rosto e os comportamentos que eles representam, as atitudes e as ações, como umas pessoas agem com determinadas características que o seu rosto apresenta. Eu quero começar com a testa, né? Porque a testa é o para-brisa do entendimento. Então, para a gente entender numa introdução muito rápida, o nosso cérebro ele é tratado como um HD, né? Que acumula e absorve todas as informações de experiências vividas ao longo da nossa vida e durante o dia a dia, tanto na área do conhecimento como na área do ensinar. Agora, o nosso neocórtex, ele é o nosso processador de informações e é exatamente na testa em que ele está alojado e é sobre isso que vamos falar. Eu quero começar falando das testas mais largas e altas. Pessoas com a testa mais abertas, mais altas e largas, você pode encarar a testa como um para-brisa. Faz com que esse tipo de pessoa tenha uma visão mais ampla de mundo. Consegue absorver informações e expor as suas ideias de maneira mais simples, mais hábil, mais habilidosa, mais perspicaz. Ela tem uma facilidade de lidar com vários assuntos, circunstâncias e coisas, tudo ao mesmo tempo, de maneira a se fazer entender e ser entendido. Na contrapartida, ela perde muito no foco, porque pessoas da testa larga geralmente tramitam muitas informações na cabeça, pensam acerca de várias coisas, desde coisas mais corriqueiras às coisas mais complexas, e por esse tráfego de informação correr de maneira desordenada na cabeça dessa pessoa, dificilmente ela consegue se focar em uma coisa só, tendo assim precipitações, ou seja, começando uma coisa e não terminando, se perdendo, entrando em um assunto e não conseguindo concluir. Da mesma forma, às vezes até começa a ler um livro e não termina. Por quê? Porque a cabeça dela está tão cheia de coisas, tantas informações trafegando ao mesmo tempo, que ela tende a perder no foco, no objetivo. Geralmente pessoas assim, elas são mais explosivas, são pessoas mais proativas, pessoas que correm atrás do que quer, pessoas que geralmente estão galgando coisas maiores do que na onde ela está inserida. Isso é muito bom para o crescimento pessoal e profissional, muitas das vezes até familiar, porque são pessoas que tomam as rédeas das coisas e geralmente têm ali aquela resposta para quase tudo. Exatamente por ela ter esse lado mais ativo, mais atencioso e de melhor absorção, né? Tanto de características como absorção de mundo, de informações para esse tráfego que é tão pesado, tão intenso nos dias de hoje. Do outro lado, nós temos as pessoas com a testa mais fechadas, né? E são muito mais focadas, pessoas muito mais objetivas, pessoas que tendem a ser mais matemáticas, conseguem fazer as coisas com mais linearidade, né? Conseguem fazer as coisas de maneira mais simples e correta, de maneira mais objetiva e muito mais centrada naquilo que ela está fazendo. Tudo que ela vai fazer, ainda que você dê várias tarefas, ela consegue fazer de maneira ordenada, uma após a outra, de maneira conclusiva, assertiva e muito focada. Pessoas com a testa mais fechada, elas tendem a ser mais matemáticas, tendem a ser pessoas mais criteriosas nas coisas que elas estão fazendo. A retração das informações faz com que ela filtre mais as coisas que ela vai fazer e as coisas que ela vai falar. Ao contrário da pessoa com a testa larga, ela não consegue trafegar várias informações ao mesmo tempo, mas ela consegue pegar o que ela precisa pegar e ordenar durante o seu dia, durante o período que tem ali para fazer o que lhe for cabido e conseguir concluir de maneira mais assertiva. Se você olhar uma linha de produção, por exemplo, que exige foco e que exige um certo equilíbrio, que exige uma certa direção, uma certa destreza para fazer, você vai ter que ter uma pessoa com a testa mais fechadinha
porque elas são mais matemáticas, mais focadas, mais habilidosas. Ao contrário da pessoa com a testa mais larga, que elas são mais proativas, elas conseguem lidar com vários setores e coisas ao mesmo tempo. Tem mais facilidade de aprendizado, mas eles têm mais facilidade de foco. Esse vai aprender mais coisa, este vai aprender com mais qualidade, vai ser mais bem sucedido. E no meio desses dois, tem as pessoas com a testa média, que são as pessoas mais equilibradas, que têm um pouquinho dessas duas características e conseguem se sobressair de maneira linear. Dá para controlar isso? Não, porque é da natureza de cada um. Não podemos generalizar e não podemos mecer cada um com a mesma régua. Cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, que fazem a personalidade de cada um ser única. Então, para encerrar, ficamos aqui entendidos. Pessoas com testas mais largas são pessoas mais proativas, pessoas com mais índice de informação, de conteúdo, e as pessoas com as testas mais estreitas são pessoas que são mais focadas, mais direcionadas e mais talentosas para fazer as coisas que tem que fazer de maneira mais sucinta, mais concentrada, mais perspicaz. E sendo assim, as pessoas com a testa média, como que você pode medir isso? Pela proporção. Você divide o rosto em 3 partes e vê se a sua testa está na proporção das outras 3 partes. E da mesma forma pelas laterais. Sendo assim, ficou a primeira dica aqui. O próximo nós vamos falar sobre a sobrancelha e assim sucessivamente, nariz, boca, queixo, maxilar, maçã do rosto, orelha e todas as outras partes, cabelo, tudo isso vai incluir na nossa leitura da fisiognomonia, a arte de ler as características e os comportamentos das pessoas através da sua característica física. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, comente aí, deixa a sua pergunta, diz o que você achou. Se você não gostou, dê um dislike aí também, que está tudo bem. O importante é que nós possamos crescer e aprender cada vez mais e seguir em frente. Saúde e sucesso a todos, eu sou Fernando e até a próxima.